Olá, sejam bem-vindos ao Podcast UFSPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da UFSP e coordenadora desse projeto. O episódio desse mês do Podcast, ele busca entender se o preconceito de gênero ou sexismo tem impacto no desenvolvimento infantil. E se a resposta for sim, conversaremos sobre como isso ocorre, se atinge o desenvolvimento de meninos e meninas igualmente e quais estratégias podemos lançar mão para proteger a infância. Se permitindo que menino vista rosa e menina vista azul, ou menino brinque de boneca e menina jogue futebol, não estaremos induzindo menores a papéis de gênero contrários ao esperado e, em última análise, a uma sexualidade que não esteja na heteronormatividade. Quem vai esclarecer essa e outras questões é a professora Juliana Prati Santana, que possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Estudos da Criança pela Universidade do Minho, em Portugal. Atualmente é professora da Universidade Federal da Bahia, tanto da graduação em Psicologia como do programa de pós-graduação em Psicologia. As principais áreas de interesse da professora estão nos seguintes temas: abordagem ecológica do desenvolvimento humano, crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade, uso e abuso de substâncias psicoativas entre crianças e adolescentes, direitos da criança e sociologia da infância. Então, professora Juliana, eu te agradeço muito, a tua disponibilidade. Eu sei que as agendas são sempre lotadas, complicado. Eu estou muito feliz de te ter aqui, eu sei que toda a equipe do Podcast também está, e espero assim que a gente tenha uma conversa muito rica e muito interessante nessa tarde de hoje. Muito obrigada, Simone, pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre a infância e sobre temas que atravessam o desenvolvimento infantil. Esse mês de agosto agora, a gente está celebrando o Agosto Verde, que é uma celebração pelo mês da primeira infância. Então, na verdade, foi assinada uma política nacional pela primeira infância. Então, poder conversar com pessoas diversas sobre a primeira infância me deixa muito feliz, né? Então, acho que a gente vai ter uma ótima tarde. Eu também acho. Também queria aproveitar a oportunidade de agradecer a professora Aline Vanin também, que foi quem indicou o teu nome. Eu tô sempre... agora tu vai entrar na minha lista também de pessoas que eu vou estar sempre perguntando, tem alguém para indicar para tal tema? Então, para nós é sempre importante também essa colaboração, eu queria agradecer ela. E, bom, então, para a gente começar, sempre a gente tenta começar do começo, como a gente fala, né? Para tentar deixar todo mundo na mesma página e todo mundo entender do que a gente está falando, porque esse é um podcast que não é só para cientistas, né? Também, mas não somente. Então, a gente queria, considerando, assim, que é importante a gente conceituar adequadamente tudo, tu podia explicar brevemente, né, da onde tu entende o sexismo, o machismo, a misoginia, o que seriam dentro, né, da tua conceituação, né, da onde tu parte esses três conceitos. Tá bem. Em primeiro lugar, é importante dizer isso, eu sou psicóloga, né, eu sou professora de Psicologia do Desenvolvimento e eu fiz o doutorado em Estudos Sociais da Criança. Então, eu fico entre os estudos sociais da infância e a psicologia do desenvolvimento da criança. Eu digo isso porque talvez ajude a entender um pouco esse meu ponto de vista, de onde é que eu compreendo essas dimensões. Então, quando a gente fala de sexismo, a gente está falando desse sistema de crenças. Crenças e atitudes que pressupõem essa superioridade de um gênero em relação ao outro. Essa é a definição mais ampla. Isso significa que o sexismo, né, esse sistema de crenças, ele vai se expressar nas normas, nas expectativas, nas práticas que vão perpetuando uma desigualdade entre os gêneros. Voltando um pouco, é importante dizer que a gente precisa fazer uma definição, uma distinção entre sexo e gênero, né? Sexo biológico e gênero, aquilo como uma construção social atribuída. E o sexismo é isso, é esse sistema de crenças que impõe uma desigualdade, a ideia de uma superioridade de um gênero para outro. Então, isso seria o sexismo. Por outro lado, quando a gente fala no machismo, a gente está falando de uma expressão específica, uma expressão cultural do sexismo, mas que promove essa valorização excessiva daquelas características que a gente vai associar ao masculino e à dominação dos homens sobre as mulheres. E, na verdade, o machismo também vai se expressar por uma superioridade de características masculinas
em relação a todas as características femininas, mesmo que elas não estejam necessariamente em homens ou em mulheres, né? Então, o feminino sendo considerado inferior, mesmo quando expresso em homens, é isso que eu quis dizer. Então, essa dimensão é bem importante. Por outro lado, quando a gente fala esse terceiro elemento que você me pergunta, que é a dimensão da misoginia. Então, a misoginia especificamente é esse ódio, esse desprezo, esse preconceito contra mulheres e meninas, né? Então, é essa manifestação extrema do sexismo. E ela tem sido associada a violências simbólicas, violências físicas, psicológicas. Então, é como se a gente estivesse falando aqui de graus, inclusive, diferenciados nesse nível de violência. Sim, mas todos bastante violentos mesmo. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais no debate do episódio mesmo, né? Então, as pesquisas que a senhora acompanha, né? Que tu acompanha, não sei se senhora, tu gosta de ser chamada. O tu, né? É do gaúcho. Sabe que eu fiz o meu mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, né? Então já tá adaptada. Sim, saudades. Oh, querida. As pesquisas que tu tem acompanhado e que tu também desenvolve, né? Elas demonstram que o machismo, o sexismo, a misoginia impactam no desenvolvimento infantil? Impacta absolutamente. Assim, a gente pode dizer, quando a gente fala desses sistemas que eu fui referindo anteriormente, do machismo, da misoginia, do sexismo, a gente precisa entender, inclusive, que eles estão interrelacionados com outros sistemas de opressão, né? Que é uma dimensão à parte sobre a interseccionalidade, ou seja, a expressão desses sistemas de cultura, ele vai se entrelaçar com aquilo que é raça, gênero, território, etc. Mas, diretamente sobre o desenvolvimento, obviamente, a gente tem muitos estudos que vão demonstrar um impacto negativo daquilo que é o sexismo, do machismo e da misoginia, que influenciam diretamente o desenvolvimento humano. Por quê? Porque ele vai moldando a autoestima, cognição, comportamento, o próprio autoconceito das crianças. Então, é como se a gente entendesse que esse sistema de opressão, ele, no mínimo, se a gente pudesse considerar, se a gente fosse bem simplista, a gente diria que, pelo menos, ele afeta 50% das pessoas na medida em que considera inferiores pessoas, meninas e mulheres, né? Então, se a gente imaginasse só essa parcela da população, se só ela fosse afetada por essas características, isso já seria absolutamente impactante. Mas a gente sabe que o machismo, a misoginia e o sexismo, eles afetam também o desenvolvimento dos meninos. O efeito também é muito nefasto e prejudicial para os meninos. Então, quando a gente imagina, porque esses sistemas que a gente vem conversando e que a gente está falando, eles são estereótipos, eles decorrem também, ou eles produzem estereótipos de gênero rígidos. Isso significa que eles vão promover ou desenvolver uma pouca flexibilidade cognitiva, né? Então, isso afeta a capacidade das crianças, especificamente, de explorar interesses diversos, comprometendo, inclusive, seu desenvolvimento integral. É interessante, Simone, a gente imaginar, porque várias vezes, quando a gente discute gênero, a gente vai associando a discussão sobre gênero para pessoas adultas. A gente tem, inclusive, um movimento muito grande de ojeriza a pensar a dimensão de gênero quando se fala na infância, pela lógica, né, muitas vezes ideológica, da discussão sobre ideologia de gênero. A ideia de que, então, a diversidade de gênero só seria discutida, ou seja, só se ensinaria propositivamente às crianças quando a gente estivesse ensinando aquilo que é a diversidade, aquilo que não é normativo. E isso não é verdadeiro, né? Então, a gente ensina as crianças sobre gênero o tempo inteiro, mesmo que a gente não fale explicitamente a palavra gênero. Então, na medida em que, quando a pessoa descobre que está grávida, monta um quarto inteiro de azul, porque sabe que vai nascer um menino, ou monta um quarto inteiro de rosa, porque sabe que vai nascer uma menina, isso já está ensinando sobre estereótipos de gênero, sobre pertencimento de gênero. Somos uma sociedade muito heteronormativa, cisnormativa, e isso implica que a gente ensina isso para as crianças em todos os modelos, em todos os exemplos. Então, cada vez, quando a gente tem uma sociedade cada vez mais estereotipada ou rígida naquilo que se refere a gênero, a gente vai moldando, vai diminuindo a flexibilidade das pessoas de poderem relacionar ou existir ou viver de uma forma diferente, né? Então, quando a gente considera
que as crianças estão sendo criadas em ambientes que têm uma estereotipia mais rígida de gênero, isso vai ter, obviamente, um impacto no seu desenvolvimento cognitivo, físico, psicossocial, porque modifica as possibilidades de experiência daquelas crianças, sejam elas meninos ou meninas, né? É importante, eu vou citar alguns dados, e aí depois a gente pode ir discutindo sobre eles, né? Os estudos longitudinais, eles vão indicando, por exemplo, que as meninas, elas vão internalizando os papéis de gêneros limitantes, que vão tender, por exemplo, a apresentar uma menor autoeficácia acadêmica, especialmente em áreas como engenharia, ciências, matemática. Então, mesmo que as meninas tenham notas, às vezes, mais elevadas que os meninos, elas vão tendo a percepção de eficácia menorizada. E elas, muitas vezes, são, inclusive, ojerizadas nesses espaços, né? Elas são diminuídas, elas não são reconhecidas, os seus esforços não são reconhecidos nessas áreas das ciências exatas, etc. Então, isso é importante. Por outro lado, quando a gente fala no machismo, a gente sabe que o machismo pode levar os meninos a vivenciarem algo que é uma repressão emocional, uma dificuldade de falarem sobre os próprios sentimentos, uma tendência a comportamentos mais externalizantes, como violência, agressividade. E isso tem muitos estudos que vão apontar isso. Tem um estudo especificamente da APA, da Associação de Psicologia Americana, em que ele vai falar sobre a sexualização na infância. É um estudo muito interessante, infelizmente ele não está em português, mas eu posso também disponibilizar para você, colocar o link, né, para as pessoas terem acesso, que ele vai falar um pouco sobre a adultização das crianças ou o processo de relacionar a sexualidade especificamente aos corpos femininos e o impacto que isso vai ter no desenvolvimento. Então, ele traz dados, por exemplo, que mostram que as meninas têm dificuldade no desempenho da matemática quando elas realizam provas com roupas que elas não consideram que as colocam de forma exposta, digamos assim. Então, se a menina tivesse, digamos, que fazer uma prova vestida de biquíni, o desempenho dela em matemática é pior do que se ela tiver vestido com moletom. Porque é como se a preocupação com o próprio corpo, a preocupação com sua aparência, ela tomasse conta da sua capacidade, inclusive, de responder aquilo que são as questões objetivas de matemática. Eu estou dizendo então a gente tem uma ambiência que produz essa sensação de menor valia, né, de menor capacidade acadêmica, principalmente nessas áreas específicas. Essas dinâmicas que eu estou falando para vocês, sobre a questão da estereotipia, da menor flexibilidade, da concepção de si, da dificuldade de externalizar vontades, desejos, sentimentos, ele tem um impacto no desenvolvimento socioemocional. E isso implica em trajetórias educacionais e profissionais futuras. Isso é muito importante. Tem estudos que mostram, por exemplo, que as meninas, e a gente vê isso através dos brinquedos, né? A ideia de que os brinquedos seriam neutros é absolutamente falaciosa, na medida em que a gente vê, por exemplo, empresas muito grandes que vão determinando aquilo que são não só as oportunidades de brinquedo, mas o projeto de futuro. Então, quando você compara, por exemplo, os Legos destinados para as meninas e os Legos destinados para os meninos, Lego aqueles brinquedos de encaixe, né? A gente vê, por exemplo, os modelos dos meninos com um repertório muito maior de tecnologia, de complexidade, de construção de motores, de naves, possibilitando os meninos idealizarem profissões nessa área. Os Legos e os brinquedos das meninas, eles têm aquele tom muito mais rosa, lilás, eles remetem ao cuidado, à prática de casa, de cuidado. Então é como se a gente fosse moldando uma trajetória que implica em colocar as meninas nessa posição de cuidado e os meninos na posição de poder sonhar uma diversidade de trajetórias. Então isso é absolutamente limitante. Além disso, acho que a gente precisa também pensar no impacto que isso causa para o desenvolvimento, quando a gente desperdiça, entre aspas, o potencial de metade da população. Porque se a gente considera que as meninas elas não são suficientemente capazes de estar em todos os espaços, de serem consideradas valiosas por aquilo que são, né? Admiradas pelo aquilo que são as suas próprias características, isso implica que a gente dispensa uma grande parte da população e do nosso potencial. É como se a gente suprimisse os sonhos das meninas quando a gente expõe para elas apenas uma possibilidade de experiência social. Ai, tu falou tanta coisa, eu tenho tanta coisa também para tentar trazer assim. Bom, mas vamos começar, eu anotei algumas questões aqui.
e aí a gente vai fugir um pouquinho do roteiro, tá, Juliana? Ideologia de gênero. Tu mencionou en passant, essa semana ainda eu tive um curso de formação continuada lá na UFSP, que a gente estava falando sobre gênero e sexualidade, e aí a gente comentou sobre isso. Mas assim, qual é a tua percepção? Porque do jeito que tu fala, porque eu sempre ouvi falar, ideologia de gênero não existe. Existe gênero, como a pessoa se percebe dentro de um gênero. Mas, do jeito que tu falou, na verdade, e aí, claro, por favor, me corrige e vamos trabalhar essa questão, porque eu quero deixar tudo bastante claro, bastante explicado. Do jeito que tu fala, na verdade, o que eu entendi, a tua percepção é que, sim, existe quase, não sei se poderíamos chamar de ideologia de gênero, mas existe um trabalho político de gênero desde o nosso nascimento. Quer dizer, tu chama de ideologia isso ou não? Como é que tu enxerga isso? Tá, ótima pergunta, muito bom pensar. A gente tem usado, e talvez a gente tenha que colocar aspas naquilo que a gente está chamando de ideologia de gênero, porque, em geral, quem usa a expressão ideologia de gênero está falando de uma forma crítica, para dizer, então, que quando se fala numa perspectiva de ideologia de gênero, é sempre falando numa lógica que foge ao natural, e por isso seria ideologia. Quando eu digo que, na verdade, tudo seria ideologia, é porque eu estou partindo do pressuposto que a ideia de gênero é sempre construída. Então, se eu falo sobre a heteronormatividade, por exemplo, quando eu ensino, quando eu apresento para as crianças a história do Príncipe Encantado, que todo mundo já leu um conto de fada em que mostra Cinderela, Branca de Neve, etc., e que a gente fala do beijo que acontece entre o príncipe e a princesa, e a gente fala disso como se fosse algo natural, e por isso não seria ideologia de gênero, porque é natural, eu estou convidando as pessoas a pensarem que isso também é uma construção. Então, eu estou partindo do pressuposto que tudo aquilo que a gente vai determinando que é próprio de meninas e meninos é uma construção social. É a nossa sociedade que escolheu aquilo que determina o que meninos e meninas irão fazer. Então, eu não estou entrando nessa perspectiva de orientação sexual, eu não estou discutindo isso, principalmente porque a gente está falando de infância, né? E a gente está falando prioritariamente da primeira infância. Mas acho importante a gente fazer essa distinção. A minha provocação é para que a gente entenda que tudo é construção. Não é natural que as crianças, melhor dizendo, né? Eu sempre digo que as crianças são excelentes cientistas sociais. As crianças, elas nascem ávidas por conhecer o mundo. As crianças, naturalmente, vão tentar entender o mundo que as cerca. E ela não nasce com nenhum repertório a priori dizendo como é que as coisas devem funcionar. Não tem nada de biológico nas crianças para dizerem meninas são assim, meninos são desse outro jeito. Elas não têm, elas vão olhar o mundo e vão percebendo aquilo que está acontecendo no mundo e vão criando, porque, obviamente, como cientistas sociais e como sujeitos ativos do processo de entender e aprender o mundo, elas vão tentar entender essas categorias. E elas vão tentar se identificar, se diferenciar, elas vão perceber as diferenças. A questão disso que a gente está discutindo como sexismo, machismo, misoginia, é que a gente está transformando diferença em desigualdade. Então, esse é um processo de construção social importante. E o que eu estou dizendo é que as normas da heteronormatividade, ou seja, somos uma sociedade que vai construindo o outro para que naturalmente ele seja entendido, que o processo natural de desenvolvimento leve o sujeito a ser um sujeito heterossexual. Tudo aquilo que não é isso é uma dissidência do gênero. Fazendo com que as pessoas digam, então, que a gente está sendo ideológico em termos de gênero cada vez que a gente fala sobre essa diversidade de gêneros existentes, né? Então, a gente entende que gênero é um processo de construção social que vai moldando aquilo que a gente vai se entendendo. Então, a percepção do que é ser menino e do que é ser menina, ela é dada socialmente. É na sociedade, é no encontro com o outro, com a família, com a escola, com a comunidade, com os outros pares, com a mídia, que a gente vai formando aquilo que define o que é menino e o que é ser menina. Fora que ainda nessa conversa, dessa percepção da qual a gente não coaduna e não faz parte,
se confunde muito gênero com sexualidade, embora a gente saiba que gênero e sexualidade têm, né, inter-relações, se interconectam, né, nas conversas. Bom, quando tu fala que a misoginia, o sexismo, né, vão trazer uma menor flexibilidade, né, para o desenvolvimento infantil, eu queria que tu explicasse um pouco, desse um pouco mais de exemplos, talvez, pra gente, do que essa restrição, né, de colocar a gente em caixinhas pré-definidas, com expectativas sobre nós, a partir do nosso gênero biológico, o que isso impacta, com alguns exemplos, nas dificuldades de desenvolvimento das crianças? Tá bem. Vamos imaginar, então, que a gente pense e fale para uma criança, e tem um estudo muito interessante sobre isso. Tem até eu não vou localizar agora, não vou saber te referenciar, mas tem um vídeo que vai mostrando isso. Assim, é tipo um experimento social feito numa escola, e que se pergunta para as crianças assim, desenhe um cirurgião muito competente, que realiza um trabalho do tipo X e salva vidas, etc. Agora desenhe uma pessoa que atua salvando as vidas quando tem incêndios e salva as pessoas nesses momentos de incêndio. Agora desenhe uma pessoa que cuida de plantas, etc. E aí as crianças vão desenhando isso de acordo com aquilo que são as expectativas do repertório de gênero, né? Então, se é um neurocirurgião altamente especializado, vai ser um homem. Se é um bombeiro, vai ser um homem. Nunca imagina a ideia de um piloto sendo uma mulher, da enfermeira ser um homem, enfermeiro. Então, essa lógica de que a gente vai moldando, imagina que você não tem isso como representatividade, você não tem isso como modelo. É como quase você não pudesse sonhar com essa ideia de possibilidade. E se alguém te diz, então você se interessa, por exemplo, por aventura, você é uma menina, acha que é muito importante trabalhar com isso, com fogo, no sentido de proteger as pessoas, gosta do movimento, do exercício físico, etc., mas você entende que isso não cabe para você, porque o certo para uma menina é que ela seja mais quieta, é que ela não se aventure, é que ela não use a sua força física. Isso limita as possibilidades daquilo que você poderia fazer. É como se a gente fosse restringir, inclusive, os nossos gostos e entendimentos sobre o mundo a partir de perspectivas antecipadas sobre aquilo que deve ou não deve ser feito. Um exemplo que eu gosto e que eu penso muito claramente é, por exemplo, o medo que as pessoas têm de dar bonecas para os meninos. A ideia de que se os meninos brincassem de bonecas, eles perderiam as características de masculinidade. Porque, na verdade, os meninos não têm que brincar de boneca, os meninos têm que brincar de carrinho. E se a gente imaginar que a brincadeira ela tem uma função de preparação social, a brincadeira é um espaço onde a gente ensaia as coisas que a gente ainda não sabe fazer de verdade, que a gente quer aprender, num ambiente que não tem tanta punição, digamos assim, não é para valer, né? Então, por que quando a gente pega uma mulher pela primeira vez sendo mãe, ela parece que tem um repertório de cuidar daquele bebê mais facilmente do que o companheiro ou um homem, né? Porque ela passou a infância inteira trocando fralda do boneco, ela passou a vida inteira acalentando, ela repetiu o movimento, ela viu outras mulheres cuidando de alguém, então ela ninou do mesmo jeito, ela ficou observando, ela ficou responsável pelo boneco, ela queria cuidar dele, ela foi ensinada a pegar com carinho, a ninar quando era preciso, a modificar a voz para falar com esse boneco, né, com o neném. E quando ela recebe, então, um neném de verdade, ela vai usar aquele repertório que ela foi desenvolvendo ao longo das suas brincadeiras de infância. Se a gente imagina que os meninos não têm esse repertório, a gente limita eles nessa capacidade que o iria tornar, por exemplo, um excelente pai, um excelente cuidador de crianças. Então, a impossibilidade de desempenhar papéis, ele impede muitas habilidades, né? Ele impede o desenvolvimento de habilidades. Vamos imaginar, a gente quando vê as crianças mais ou menos por volta de 5 anos, em muitos momentos a gente diz, os meninos têm muito mais destreza física do que as meninas. Parece que os meninos, eles correm mais, eles jogam melhor bola, eles sobem com muito mais capacidade, né, num brinquedo difícil, etc. E aí, como é que a gente chegou a esse ponto? A gente chegou a esse ponto na medida em que as meninas, por exemplo, são vestidas com roupas absolutamente volumosas
que impedem elas, inclusive, de engatinhar, porque um bebê não consegue engatinhar quando ela está com um vestido rodado, muito lindo, de princesa, porque isso impede o movimento. A gente faz com que as crianças, por exemplo, meninas, usem desde o nascimento e sejam violentadas nesse sentido, já furando a orelha, porque isso indica uma marca do gênero. Então, elas precisam já, desde cedo, ter a orelha furada. A gente coloca, então, as meninas com grandes laços de fita na cabeça e todo um movimento que impede o movimento físico. As crianças, as meninas, elas ficam quase que melhores paradas, sendo apreciadas naquele momento de tanta roupa, sapato, meia, laço, acessórios, etc., que é a construção desse objeto. Esse objeto a ser admirado, mas é um objeto que não pode lidar com o próprio corpo. A brincadeira com os meninos e as meninas são diferentes. Então, os estudos vão mostrar que quando se brinca com os meninos, se usa mais a força física, se brinca mais com regras de competição, se sugere, se incentiva o movimento físico. E isso tem um impacto, isso tem consequências. Quer dizer que a gente não aprendeu. É muito mais comum a gente ver meninos no colo das mães e dos pais dirigindo do que meninas. Então, depois, quando eles vão começar a aprender a dirigir, eles são imediatamente ditos como melhores motoristas, porque eles se interessam mais por aquilo. É autorizado para os meninos que eles desmontem as coisas com muito mais facilidade, que eles expressem agressividade, e isso não é permitido para as meninas. Que eles aceitem os riscos de repente, subir num lugar alto e se cair, se machucar. E isso eu acho também uma coisa... Tudo isso que tu falou é super importante, né? Mas só assim para... Assim, acho que no mundo de hoje, e cada vez mais, a gente saber lidar com o aprender fazendo e errando e indo e vindo, isso vai ser muito valioso. E a gente está tirando isso das meninas, né? A gente veio tirando ao longo de muito tempo, né? Essa ideia, porque tem duas coisas. É que a gente tem medo que se machuque, e porque a gente aposta que elas não são capazes. O desenvolvimento infantil, ele implica uma aposta. A gente sempre aposta no outro para ele fazer alguma coisa. Quando a gente está interagindo com um bebê pequeno, ele ainda não fala, mas você conversa com ele como se ele falasse, né? A gente faz aquela coisa quase de um jogo fantasioso em que o bebê acabou de acordar, eu digo, bom dia, meu amor, você dormiu bem? E o bebê faz barulho, eu digo, dormiu, vamos tomar um banho agora? É uma aposta de que o outro vai falar quando ele ainda não fala. Quando eu estou lidando com meninos e meninas na lógica do desenvolvimento físico, os estudos vão mostrar que há mais incentivo para que os meninos façam isso. Ou seja, os pais e cuidadores toleram mais o risco, a experiência de risco, né? Porque acredita que tem mais habilidade, mais destreza física para fazer o movimento. Então, isso desconsidera a própria habilidade, capacidade e diferença entre as meninas, porque a gente vai criar um bloco. Meninos vão ter destreza e meninas não terão destreza. E a gente vai tratar todos nessa uniformidade, não oferecendo oportunidades de viver e desenvolver essas competências. Naquele documento que eu te falei da EPA, eles falam sobre isso, assim, como estratégias, por exemplo, de minimizar as situações de violência, de agressão sexual. Por exemplo, incentivar que as meninas possam fazer atividades de força, que as meninas possam treinar luta, por exemplo, que as meninas possam treinar defesa pessoal. Porque muitas vezes as meninas, frente a adversários mais fracos que elas, ou seja, meninos que são mais fracos, elas não revidam, elas não resistem, porque elas entendem que elas são mais frágeis, mesmo quando elas não são. E as diferenças entre as meninas e entre os meninos é muito maior do que a diferença dos meninos para as meninas. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho 1,81 m. É possível que a gente tenha muitas mulheres e a média vai ser 1,60 m, 1,65 m. Então, entre nós, a diferença é muito maior. Apesar de eu ser muito alta, eu sou muito inapta, por exemplo, para jogar vôlei, que todo mundo queria que eu jogasse. Porque eu era alta, tinha que aproveitar, né, a altura. Não, sou boa nisso. Então, mas, ao mesmo tempo, é preciso dar a oportunidade para desenvolver essas habilidades e competências, né? Então, é preciso que a gente amplie o repertório para que a gente possa também depois ter uma capacidade de divisão de tarefas domésticas muito melhor, para que a gente possa ter uma sociedade que ela é mais igualitária, ela é mais equânime, ela de fato possibilita uma divisão, uma partilha melhor das tarefas. E um potencial de descoberta do outro também, né? Sim, essa questão da partilha vai ser importante. A gente vê dados, por exemplo, se a gente for pensar lá na frente, né?
de que a ciência se beneficia muito com a diversidade, todas as diversidades. Essa é uma pauta do podcast muito cara, e a gente só vai conseguir deixar a ciência diversa se a gente tiver mais igualdade fora dos laboratórios também, não só nos laboratórios, em casa. Então eu só vou conseguir ser uma pesquisadora e desenvolver todo o meu potencial se o trabalho doméstico, por exemplo, não ficar todo em cima de mim, se as perspectivas de relação amorosa da mulher, ela não for aquela de ela somente dar e não receber e ficar sempre à disposição, enfim, muitas coisas. É verdade. Na verdade, Simone, a gente pode continuar, e eu sempre falo isso para as minhas aulas, né? Às vezes quando a gente começa a discutir alguma questão sobre as diferenças de gênero, porque acho que uma grande questão é que isso muitas vezes se confunde como biologicamente determinado. Então, as meninas são assim porque elas são meninas. Exato. Então, as meninas serão mais frágeis, as meninas serão mais emotivas, as meninas se expressam mais pela fala, as meninas pensam mais nos próprios sentimentos. E a gente vai naturalizando essas diferenças e vai perdendo de vista a dimensão de construção social. O que é que levou a gente a se colocar nesse lugar e a só ter essa possibilidade de se desenvolver, né? Então, acho que é bem importante que a gente tenha esse debate, fazendo uma conversa muito franca sobre isso e percebendo desde o início como é que a gente vai moldando esse mundo, né? Sim. Como é que a gente vai dando estímulos que são muito diferentes, como os modelos de criação familiar são muito distintos para meninos e meninas. E também é importante a gente dizer que isso se dá, e aí a família também não pode ser isolada, ela não é a única fonte, porque as famílias elas vivem uma luta desigual. Porque por mais que você viva condições de igualdade e faça formas de criação que não sejam estereotipadas em termos de gênero, as crianças estão sendo bombardeadas por exemplos do binarismo, né, de meninos fazem uma coisa, meninas fazem outra, em todos os espaços. Então, é muito comum a gente ver ambientes em que as crianças foram incentivadas a viverem num ambiente com mais equidade de gênero, a gente observar, por exemplo, a menina repetindo certos estereótipos, assim, para assombro da família, né? Então, é uma menina que viveu em ambientes que ela teve toda uma disposição de atividades, de propostas, mas chega lá um momento em que ela está vestida toda de rosa o tempo inteiro e só quer isso. E a gente olha e fala assim, mas onde é que aprendeu? Onde é que ouviu? Mas é porque as crianças não esperam a hora que a gente diz, agora você vai aprender sobre gênero. As crianças estão aprendendo sobre gênero o tempo inteiro, assim como aprendendo sobre raça, sobre pobreza, sobre diversas questões o tempo todo. Não há esse dispositivo que diga, agora eu estou te ensinando sobre isso. Né? E isso é importante a gente considerar. Elas estão aprendendo o tempo inteiro. E quando tu estava falando, eu já estava até pensando sobre isso, porque eu tenho um menino e uma menina, né? Um casal de gêmeos. E a minha filha e o meu filho, assim, sempre puderam brincar. Eu nunca quis... Às vezes eu queria dar uma forçadinha, assim, pro Lucas brincar com umas coisas, mas, né, eu pensava assim, não vou forçar nada. Eles têm todos os brinquedos aqui, tá à disposição. E aí, eles foram para aqueles caminhos de gênero pré-estabelecidos, assim, e a minha filha hoje, por exemplo, adora maquiagem, não sei o quê. O que até, inclusive, não é muito a minha praia, entendeu? Eu uso o básico, assim, mas não é uma coisa que eu cultive muito e tal, e aí eu fico pensando sobre isso, né, e aí a gente vê que não tem muito como escapar, né, mídia e coisa, mas aí eu procuro ter conversas com ela sobre isso, assim, do quanto aquilo é para ela realmente, o quanto ela tá querendo, né, mostrar alguma coisa, o quanto é o tempo e o desgaste que ela tem com isso, que talvez o irmão não tenha, e a gente vai conversando e ela vai, claro, me convencendo de que não, mãe, eu faço isso porque eu quero, tanto é que eu não uso todo dia, só quando eu tô afim, e aí a gente vai conversando, né? Mas eu tenho essa preocupação e assim, a escola, muitos pais estão exigindo da escola esse binarismo, né? Estão forçando isso, a escola não pode nem deixar, sabe, coíbe, coloca na caixinha, né? Então, é difícil, porque a gente
não consegue também ter, né? Não consegue lidar com tudo e tem um pouco que deixar a coisa fluir também, né? Mas é restritivo. Eu acho que a gente tem que pensar no potencial que a gente tem quando a gente permite essa flexibilidade, né? Quando a gente permite que o menino seja sensível e possa se emocionar com as coisas e possa falar sobre as próprias emoções, e a menina possa ser muito habilidosa naquilo que são as suas competências físicas, suas destrezas, suas habilidades acadêmicas, etc. Então, acho que a gente tem que ser pautada nessa educação que é também antissexista, porque isso tem impacto, e é interessante porque muitas vezes isso se dá de forma muito sutil. Então, a gente está falando disso na educação infantil, quando a professora faz assim: vamos fazer uma fila dos meninos e das meninas. Eu vou ensinar vocês a contarem quantos meninos tem na sala, quantas meninas tem na sala. Na tarefa de matemática que aparece, fulaninha tinha 3 bonecas, né? Então, Maria tinha 3 bonecas, João tinha 4 bolas. Quantos brinquedos tinha? E a gente vai reforçando essa ideia, né? Então, a gente vai dizendo isso em momentos que não tinha nada a ver. Os exemplos podiam ser outros. A gente podia ajudar as pessoas a aprenderem a contar sem ter que dar esses exemplos que são nessa lógica. A gente não precisava homenagear as mães dando um avental e os pais dando uma coisa que é para consertar o carro, né? Então, a gente precisa ir vendo o quanto essas informações estão sendo circuladas, estão sendo respaldadas, e isso é muito importante. Então, desde a educação infantil, isso é importante, assim, a desconstrução dos estereótipos aumenta a empatia, aumenta o respeito mútuo, aumenta a valorização das pessoas e suas habilidades, e não necessariamente condicionam escolhas de vocação profissional, por exemplo, em função de gênero, mas em função de aptidões, de vontade. Ou seja, eu vou ser bombeira porque eu gosto da aventura, independente se eu sou menino ou menina. Sim, e assim, eu fico pensando, né, o cuidar da boneca, da cozinha, né, pequena cozinha ali, e isso nada mais é do que o exercitar uma autonomia, né, de ser um adulto funcional, enfim, e que os meninos precisam ter, porque eles sofrem com isso, assim. Eu, esses tempos, estava vendo uma pessoa, não vou lembrar também agora qual era a área, né, mas era uma pessoa, assim, que estuda, e uma profissional da saúde, não lembro agora qual era a área, e ela falava que quando os homens, por exemplo, saem de um relacionamento, um casamento, vamos dizer, heteronormativo, muitas vezes eles ficam muito sem chão, porque era a mulher que organizava, inclusive, questões sociais de, não, tu vai ligar pro fulano porque a mãe dele morreu e tu precisa te disponibilizar e dar os teus pêsames. Mas ele próprio ele não pensou nisso, ele não organizou isso. A mulher, não, hoje a gente vai jantar na casa do Beltrano porque que são amigos dele, inclusive. Né? Então, ela organiza, inclusive, as relações sociais e de amizade dele. Muitas vezes, eu não estou falando todos, óbvio, né? Aquela coisa, nem todos. Mas, e isso é muito... Aí, quando acaba a relação, a pessoa fica sem chão, é destruidor para o homem também. Então, acho que é importante a gente deixar claro que tudo isso é ruim para os homens, os meninos, né? É ruim para todos nós, para né? Todos nós. É ruim para todos nós. Porque quando a gente imagina, obviamente a gente vai ver dados sobre isso ao longo da vida, né? No ciclo vital. Por exemplo, o casamento, ele é um fator de longevidade para os homens, mas ele não é um fator de longevidade para as mulheres. Não. A gente está falando, então, que ser casado beneficia os homens, porque significa que alguém faz o cuidado e a gestão dele. A gente precisa, quando a gente fala de misoginia, machismo, sexismo na infância, a gente precisa falar da lógica do cuidado e das políticas de cuidado. A gente precisa falar disso que implica essa sobrecarga. E a gente precisa dizer, inclusive, também um pouco da origem dessa algeriza pelaquilo que é feminino. Porque imagina o que é, né? Ter menino, ter um filho e uma filha, também tem um casal. Não é um casal, né? A gente não fala casal. Mas eu entendo. Eu falo. Mas eu tenho, então, assim, né? Um menino e uma menina. E claramente, se eles estão me observando e estão vendo o que o pai faz, pode ser que eles não queiram assumir o papel do feminino que tem na relação, porque está mais sobrecarregada, tem que fazer mais tarefas, mais funções, tem menos disponibilidade. Então,
isso vai diminuindo, assim, quando você vê na festa de família, todos os homens reunidos na sala, bebendo, rindo, conversando, e todas as mulheres na cozinha trabalhando e gerindo a administração da casa, né? Então, assim, esse homem que descansa e essa mulher que trabalha, será que isso também não vai construindo em nós o imaginário que eu não quero ser, né? Eu não quero ser essa mulher que trabalha, não. Eu quero também poder relaxar e descansar um pouco. E a gente vai tendo muitos desses estereótipos marcados, inclusive na lógica da maternidade, da paternidade. Então, é uma discussão, Simone, que ela não tem fim, assim, porque ela tem muitas dimensões, muitas facetas, mas o que é importante para a gente considerar é que isso não é natural, isso é construído e isso é reforçado cotidianamente. A gente faz isso nos mínimos exemplos, nos mínimos atos e ações cotidianas. É quando a gente incentiva que a menina arrume suas coisas, mas a gente tolera que os meninos não arrumem suas próprias coisas. É quando a gente exige que as meninas tenham mais autonomia, quando a gente fala, por exemplo, do sexismo, da misoginia, quando a gente fala dos riscos que as meninas correm, né? Muitas vezes a gente só instrumentaliza as meninas. A gente tem essa conversa com as meninas. Não use tal roupa, não vá para tal lugar, não se coloque em perigo. Mas a gente não fala com os meninos o que é que isso significa e por que que as meninas têm que aprender esse repertório. Então, a gente, quando é bombardeado com casos muito violentos, expressões muito claras de misoginia, de violência extrema, quase de tendência a feminicídio, a gente ainda continua pautando o que é que essa mulher fez para merecer isso. Meu Deus. Então, a primeira pergunta, então, a lógica que a gente está incutindo o tempo inteiro é de que as meninas vão ter que criar instrumentos e estratégias de proteção. Porque os meninos são assim, os homens são assim naturalmente, e as meninas é que vão ter que se precaver. Para mim foi assustador, por exemplo, esse caso recente, né? Da mulher que foi vítima e levou 60 socos dentro de um elevador, e nos dias seguintes eu comecei a ver vídeos ensinando as mulheres como se proteger em casos de agressões dentro do elevador, e eu pensei, alguma coisa está muito errada, porque a gente está fazendo uma discussão como se você fosse aprender quais são as estratégias que você responsabilizando a própria vítima, porque o lugar dela é o lugar do não risco, mas não existe lugar do não risco, essa é a questão, né? Numa sociedade em que é arriscado ser mulher, o lugar mais perigoso para a mulher é em casa. Se a gente tiver que discutir isso, todos os dados e taxas de violência contra a mulher, em grande parte, acontecem no ambiente doméstico. Então, o lugar mais perigoso para as mulheres é em casa. Então, é isso que a gente vai precisar desconstruir para poder entender que a gente está moldando o tempo inteiro as lógicas de gênero. E é isso que eu vim dizendo para você no começo, né? Tudo isso foi construído. A gente vai aprendendo a ser o que é, da forma que é. E utilizando aquilo que vão sendo reforçados os privilégios, o lugar que é difícil, inclusive, de se dissociar daquilo que você deseja com aquilo que foi imposto. Eu fico olhando, ouvindo, né, seu exemplo da sua filha, dizendo, eu faço isso porque eu quero, mãe, eu faço isso porque eu tenho vontade, porque eu quero me sentir bonita. Ela mas não tem consciência ainda, né, de todo... Mas é porque a gente não tem mesmo, porque, veja, uma mulher é eleita presidente do país e a discussão vai ser sobre a roupa que ela está usando. Então, não importa o lugar de poder que você vai ocupar, aliás, importa, porque quanto mais elevado ser esse lugar de poder, mais ainda você será questionada, você ainda vai ser considerada por essas características de beleza, você vai ser questionada. O tempo inteiro isso vai estar em pauta, né? Seu corpo, suas características, seu modo de ser. Sempre que você falhar ou fracassar em algo, já era esperado que você fizesse isso, porque mulheres são assim, são mais frágeis, são resilientes, a lógica do esforçado, os meninos são geniais, mas as meninas são esforçadas, elas persistem, né? E eu acho importante a gente poder discutir isso, debater. Muito, muito. Bom, eu já estou pensando em uns 10 episódios que eu vou fazer contigo, então acho que a gente vai fazer uma temporada só contigo. Bom, vamos seguir, porque eu tenho várias coisas que eu quero falar ainda, perguntar, que eu quero aprender contigo. Então, assim, é possível, algumas coisas a gente já falou, mas assim, talvez algumas coisas que tu queira dar mais luz, tá? É possível proteger o desenvolvimento infantil do preconceito e da intolerância de gênero? É possível, eu acredito nisso. É possível que a gente vai fortalecer aquilo que você estava chamando. Eu acho que não tem essa ideia de blindar contra o machismo, né? Não tem uma coisa de poder
isolar as crianças desse espaço em que a gente vive. Então, acho que a gente tem que pensar nessa perspectiva de um fortalecimento crítico. Eu acho que as crianças elas devem ser preparadas, sim, para reconhecer aquilo que é injustiça, para elas agir com respeito e equidade, e isso é importantíssimo, porque as crianças elas vão, inclusive, perceber, assim, tem exemplos que mostram quantas crianças acham que é desigual quando elas realizam a mesma tarefa, receberem, por exemplo, recompensas diferentes. Só que isso é naturalizado ao longo do desenvolvimento e os homens não questionam mais isso na vida adulta quando eles naturalmente recebem mais do que as mulheres, né? Então, a gente precisa mesmo fortalecer essa perspectiva mais crítica, dizendo sobre essas diferenças e sobre a dimensão de construção social dessas diferenças. Então, acho que a gente tem o tempo inteiro que pautar, desnaturalizar aquilo que são essas diferenças. Eu acho que Elizabeth Badinter, por exemplo, fez todo um trabalho sobre o mito do amor materno, né? Que foi tão discutido e importante para a gente definir como as relações de cuidado de mãe com bebê, elas são construídas socialmente. A Vera Iaconelli também lançou um livro sobre isso, bem legal. Esse eu li. Que é muito interessante de você pensar, essa Elizabeth Badinter é da década de 70. Já falava. Ela inaugura essa discussão sobre maternidade, porque ali estava o vínculo lógico de que as mulheres naturalmente seriam as melhores para serem mães, porque haveria um amor biológico das mulheres para o cuidado, porque elas cuidariam por causa disso. Ela já vai discutir isso em 78, dizendo que é um mito, isso é um mito, é uma construção social, é uma construção de amor, de afeto que vai se construindo no cuidado. Depois ela escreve em 2011 um texto que vai falar sobre o conflito, porque ela diz que a forma da maternidade mudou. A gente deixou de entender como natural, mas a gente passou a dizer que é uma escolha e logo, se é uma escolha, é problema seu. Você Exato. tem que seguir com as consequências da sua escolha. Você não é obrigada a ser mãe, mas se escolheu, agora acho que com as consequências disso sozinha, né? Que é outro mito, essa escolha é mito. Não, essa escolha, enfim, o desejo é coletivo, também o outro vai cuidar. Então, tudo isso está em jogo quando a gente pensa. Mas, então, sim, eu acho que é possível a gente criar e cuidar das crianças de uma forma que promova mais equidade. A gente precisa, né? Por exemplo, promover uma educação emocional. A gente precisa ajudar meninos e meninas a se conectarem mais com sentimentos. A gente precisa ajudar as meninas a se sentirem, a se afirmarem com segurança de que elas podem fazer isso. Então, a gente precisa estimular brincadeiras que são livres de gênero. A gente precisa permitir que as crianças explorem os brinquedos, que explorem cores, atividades diversas, ampliando as competências cognitivas e emocionais. A gente precisa fazer isso, né? Como você disse, a preparação do cuidado de si, ela é uma tarefa para todos nós, ela é benéfica para todos nós, é a autonomia funcional de um adulto. Então, é importante que a gente tenha esse espaço. A gente precisa fazer e praticar esse diálogo mais ativo sobre a diversidade. A gente precisa, inclusive, se deixar ser criticada pelos nossos filhos, porque muitas vezes inconscientemente a gente reproduz muitas das características, porque a gente vai deixando que o menino não seja tão organizado, porque a gente vai resolvendo as coisas por ele, porque ele leva um tempo maior, e a gente não se dá conta que ele se beneficia, porque já que ele leva um tempo maior, ninguém mais vai pedir para ele, e aí alguém já vai fazer para ele. Às vezes a gente tem os avós e as avós cuidando de uma forma diferente, a gente vai deixando, a gente já tolera sair sozinho mais cedo, a gente já dá benefícios diferentes para um e para outro, e às vezes as próprias crianças vão lá apontar, né? Você está fazendo isso diferente. A gente precisa promover esse diálogo, essa possibilidade. Então a gente precisa incentivar muitas perguntas, a gente precisa validar os sentimentos. Eu estou percebendo que você está achando isso uma injustiça. É verdade, isso é injusto. Eu não percebi, eu não me dei conta disso. Eu acho que a gente precisa oferecer um repertório cultural que é diverso. A gente tem uma grande questão, né? Por exemplo, nos contos de fada. Os filmes da Disney, eu tenho uma aluna, Carla Mizuki, que ela faz um livro sobre o conto de fadas, sobre os filmes da Disney. Porque ela vai analisando como é que os filmes da Disney vão construindo essa questão de gênero. Que é importante a gente pensar nisso, né? Então, só que a gente leva meninos e meninas para assistirem os filmes. E aí a gente vê, por exemplo, os filmes da Disney mudando. E eles chegam até o gênero valente, numa das histórias da Disney, né? Que é uma princesa muito mais autônoma, que ela mesma vai lá. E aí a gente apresenta 7 príncipes absolutamente imbecis.
eles são inúteis, assim, os príncipes. E eu fico pensando, mas os meninos e as meninas vão ter que construir um modelo de segurança que não implica no desfavorecimento do outro. Ambos vão poder ser fortes, porque a gente vai precisar construir repertórios que meninos e meninas se beneficiem disso. Então, a gente precisa ter livros, repertórios. Eu sinto, Simone, que a gente pode aplicar para gênero a mesma questão que Chimamanda fala sobre diversidade cultural. É um risco da história única. A gente não pode permitir que meninos sejam sempre retratados da mesma forma e meninas sejam sempre retratadas da mesma forma, né? Então, isso ajuda a essa ideia de que as crianças possam ser mais críticas. E é importante dar um modelo. Então, não adianta eu dizer que meninos e meninas podem fazer qualquer coisa, mas eu, enquanto mãe, sempre resolvo todas as questões de cuidados domésticos, enquanto o pai vai fazer outras tarefas que não são essas da tarefa do cuidado, né? Então, é importantíssimo que a gente possa também ter modelos para reforçar isso que a gente está defendendo como tão importante. E mesmo quando, porque eu acho que muitas pessoas que vão estar nos escutando vão mas eu não tenho mais como mudar o meu relacionamento, primeiro não quero me separar, mas, né, não tenho esse interesse de me separar, mas ao mesmo tempo vejo que não somos um bom modelo. Uma pessoa pode estar se perguntando, mas aí eu acho que a gente pode ter essas conversas, sabe? Esse tempo eu estava falando sobre outra questão, não era nem sobre machismo, com uma amiga minha, dela, tô preocupada porque minha filha está enxergando isso e aquilo, e ela vê isso do meu relacionamento, né? Uma amiga minha estava falando, eu disse, sim, mas tudo bem, de repente deixa dar uma passada para ti também digerir um pouco e depois conversa com ela de que, sim, mas o teu relacionamento não é um relacionamento perfeito, né? Que vocês também estão construindo coisas e que vocês já mudaram muito. E que, né, desde que ela nasceu ela acompanha isso, mas inclusive outras coisas antes dela nascer eram diferentes, porque eu acho que, claro, tu não vai entrar em detalhes de algumas coisas, mas as crianças elas têm uma sensibilidade assim e são muito abertas a entender de que e isso não nos enfraquece de entender que a gente não sabe sempre tudo, que a gente não está acertando tudo e que talvez aquilo não seja o exemplo perfeito de tudo. É o que, né? Porque as pessoas não são perfeitas. Elas também, dentro dos seus relacionamentos, ou elas e eles, né? Também vão enfrentar situações em que talvez não sejam as ideais, né? E que... As crianças são fantásticas, né? Eu acho, assim, elas são porque a maternidade e a paternidade, quando ela é vivida plenamente, ela nos coloca nesse lugar de nos questionar o tempo inteiro. Que a gente está ali frente a frente com as nossas grandes contradições, dilemas. Às vezes é como se a gente tivesse quase que um inconsciente escancarado na sua frente, assim, porque parece que tudo aquilo que você tem medo, o outro vai lá expressa, vai lá, toca assim na sua ferida. Bem... é um exercício, porque é isso, né? Você prega uma coisa, faz outra, você percebe... Eles brincam com você porque eles percebem que tem uma coisa que te incomoda. Então, mas eu acho que a gente pode aprender com as crianças. A gente pode aprender com elas a forma como elas vão trazendo, inclusive, a novidade. Aquilo que são das relações atuais, aquilo que está acontecendo, aquilo que não foi possível em outro momento. Eu acho que a abertura para o diálogo ela é fundamental, né? Isso, então, a ideia é que a gente possa conversar, a gente possa ouvir, a gente possa mostrar que a gente não sabe, a gente pode se dar o direito de perguntar. Então, eu acho que a gente precisa... E a ideia não é fazer palestrinha, sabe, Simone? Não é a ideia de que a gente senta e faz assim, agora você vai ouvir uma palestra sobre o tema. Mas é porque a gente está o tempo inteiro vivendo, a gente está mostrando possibilidades, a gente senta junto, a gente ouve o que a criança está usando, a gente vê o jogo de videogame que ele tá lá fazendo e brincando, e a gente questiona. Por que é sempre assim, né? Por que isso acontece desse jeito? De vez em quando eles já vão olhar, pô, mãe, já vem agora falar mal do meu jogo? Tipo, é só um pouco, mas é nesse lugar que você vai lá, você escuta, é uma música que você ouve. Então, você tem muitas possibilidades para ir questionando e discutindo e os prejuízos que isso tem. Então, assim, às vezes, você pode, inclusive, usar os seus exemplos como, olha o que eu deixei de fazer, né? Por causa disso. Assim, eu errei aqui. Foi o jeito que eu construí, isso me impediu de fazer outras coisas. O fato de eu assumir isso sozinha me deixa muito mais cansada. Eu perdi muito mais possibilidade de estar com você porque eu estava tão cuidando dessas outras dimensões que eu perdi isso de viver, né?
a chance de estar junto, que eu estava tão preocupada que tinha que arrumar casa, porque eu tinha que fazer isso, porque alguém vai ter que fazer se não for coletivamente. Então, acho que a gente explicitar isso é muito importante. Acho que a gente precisa trazer para o diálogo. E a gente vai precisar questionar o tempo inteiro. Eu acho que uma vantagem é que não tem como desver. Sabe, Simone? Quando a gente é provocado para olhar isso, a gente começa a ver isso muitas vezes. A gente começa a perceber o que a gente foi fazendo com cada um para poder promover essas diferenças. A gente vai, talvez, se questionar mais, porque a gente quer saber se é menino ou menina, porque quando a gente vai escolher um brinquedo, a gente quer saber disso, e o que isso limita as possibilidades, o que eu estou ensinando esse outro a fazer, o que eu não estou deixando que o outro faça. O que as minhas medidas... Porque, veja, as meninas podem... Inclusive, a gente tem muitas mulheres que dirigem. E isso não é um problema. Por quê? O nosso problema é com o feminino. É isso que vai falar sobre a misoginia, né? Isso, na verdade, não sobre a misoginia, corta isso porque eu estou própria usando equivocadamente, mas a lógica do próprio machismo. Então, assim, o machismo, ele vai fazer com que a gente ache que é superior àquilo que os homens fazem, mas não que as mulheres fazem. Então, a gente vai admirar todo mundo que está dirigindo, mas a gente não admira todo mundo que está lavando os pratos, que a gente entendeu que as mulheres é que vão lavar os pratos. Então, a nossa lógica, inclusive, muitas vezes de bem-sucedida, implica assumir esses espaços do masculino, porque esse é um lugar de reconhecimento. Então, e o que tu estava falando, eu estava pensando, e o pertencimento, o lugar de reconhecimento, isso é importante de a gente ter mulheres em todos os espaços, e os homens em todos também, né? Os homens em todos os espaços. Eu vou te dizer por mim, assim, eu teve coisas na minha vida que e não necessariamente relacionadas ao machismo, mas eu sequer imaginei possível para mim. Eu não tive esse alcance de certas coisas na minha vida porque eu nunca tinha visto ninguém como eu participar de determinados movimentos, lugares. E aí, o dia que tu enxerga alguém, olha, tem uma mulher lá. Puf, aquilo concretiza, né? E a gente precisa colocar nesse debate não só gênero, mas raça. Raça, isso eu vou te chamar pra gente falar de raça. Competência, porque a gente tem uma dimensão que não é mesmo igual. Não né? Então, é. A forma como as meninas negras e mulheres negras serão vistas não é a mesma do que as mulheres brancas. E os homens negros também, né? Exatamente. Então, se a gente pensasse, né, quando a gente vai pensar em interseccionalidade, ele surge no feminismo negro justamente para discutir isso. Olha, os sistemas de opressão, eles se intercruzam de tal forma que não é uma questão de soma, mas é um produto diferenciado da forma como essa opressão é vivida e é experienciada. E isso é fundamental. Olha o brinco cair. E o feminismo negro, ele vem justamente, vamos dizer assim, não vou dizer se opondo, mas assim, chamando a atenção para aquele primeiro movimento feminista que era extremamente branco e de de um nível social que elas próprias não se enxergavam, elas não estavam representadas ali, né? E aí foi extremamente importante, mas foi desconfortável, com certeza, para essas mulheres, né? Então, mas hoje eu ainda estava conversando com uma aluna sobre isso, assim, falei assim, que ela estava falando, hoje ou ontem, não lembro, eu sei que ela estava falando, prof, eu estou desconfortável em determinada situação lá no laboratório. Aí eu falei, olha, desculpa te falar, vou te falar sobre minha perspectiva. A química é a minha área, né? E o mundo, na verdade, como um todo, ele não foi feito para te sentir confortável. Ele foi feito para te apagar e para te excluir. Então, assim, ou tu aceita o desconforto de repente não ser querida sempre, de falar o que as pessoas não querem ouvir, ou tu vai te encolher para caber. Só vai ter essas duas opções. E aí a gente fala muito sobre isso, eu falo muito com as minhas meninas, eu tenho um menino e uma menina lá no meu IC, de que assim, vai ser desconfortável, vai ser dolorido, porque o mundo não tá pra gente. E para uma mulher negra, então, e para um homem negro, que é visto também como violento, né, como, como é que eu vou dizer, como uma pessoa... agressivo, hipersexualizado também, a mulher negra também sofre muito com isso, né,
com a hipersexualização. Então, a gente vai sentir esse desconforto. E ela veio, tadinha, ela veio querendo pra mim, prof, eu tô me sentindo desconfortável, me ajuda. Olha, vou te ajudar a te sentir um pouco mais confortável, mas a verdade é que tu é uma mulher, tu não vai ficar confortável, não nesse lugar. Eu acho que tem um lugar que é isso, assim, a gente vai batalhar para que as próximas mulheres fiquem seja mais melhor. Eu acho que a gente não vai, a luta perpassa pelo coletivo, né? Pelo aquilombamento. É preciso que a gente insista que precisa ter mais mulheres, a gente precisa denunciar. Então, e a gente precisa de parceria nisso. E é por isso que a educação antissexista e antirracista, desde o primeiro momento, ela é fundamental. Porque eu preciso que os homens denunciem que faltam mulheres. Porque eu preciso que os homens percebam a importância das mulheres naquele espaço por trazerem outras ideias e contribuições diversas. Eu preciso que todo mundo defenda que quanto mais diversidade eu tenha, melhor será esse ambiente que eu vivo. Não só para as minorias, mas para todos nós. Então, a presença da diferença, ela não é tolerada. Ela precisa ser incorporada porque ela transforma. Isso. É um exercício, e isso é cansativo. Isso psicicamente, individualmente, ela é de um peso absurdo. E isso a gente pode discutir desde lá. Então, assim, é muito difícil estar num espaço que o tempo inteiro, para além de aprender o conteúdo, isso é muito dito sobre as crianças negras, né? Então, muitas famílias negras fazem essa denúncia. É muito ruim ter que mandar meu filho para a escola e, além de ter que ajudar ele a melhorar, a aprender o conteúdo da escola, eu preciso fortalecer ele para estar nesse ambiente que muitas vezes o discrimina, não o acolhe da mesma forma, não o abraça da mesma maneira. E isso é importante a gente considerar, porque a gente precisa que a criança branca também denuncie a ausência. A gente precisa de aliados nesse sentido para dizer, olha, isso precisa ser denunciado. Isso tem tantas complexidades e tantas camadas, né, Simone? Ou seja, a gente precisa deixar de que sejam só as pessoas negras que façam essa denúncia. Com certeza. A gente precisa parar de usar mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIAPN+, como enciclopédias de assunto. A gente precisa permitir que elas sejam outras coisas para além disso. Com certeza. Então, a gente precisa possibilitar um debate que seja ampliado. E isso perpassa por uma educação em que todos são críticos a esse respeito. A gente não pode permitir, e quando eu falei aquilo das meninas, né, elas sendo ensinadas a se proteger, é isso que a gente não pode fazer. A gente não pode permitir que seja só a pessoa que é vítima de algo que ela se manifeste para. A gente precisa coletivamente combater explicitamente. É por isso que a gente fala, não é suficiente não ser racista. É preciso ser antirracista. Não é possível só não ser sexista, é preciso ser antissexista. A gente precisa defender a presença de pessoas diversas em todos os espaços. Isso que você fala sobre o exemplo é fundamental. É por isso que a gente precisa de uma juíza negra. Precisa de juíza no STF, negra, então, nem se fala. É isso. Então, a gente precisa disso. A gente precisa desse marcador. A gente precisa cuidar dessas características, né, da diferença, os marcadores sociais da diferença presentes nesses espaços, em todos os espaços, porque isso produz modelos, isso produz diferença, isso produz inovação, possibilidade, sonho, qualidades, possibilidades, ampliação de horizontes, né, utopias. Ai, muita coisa. Bom, eu queria te perguntar se tu acha que a gente ainda tem mais coisas que tu gostaria de acrescentar sobre o papel da família, da escola e da sociedade para promover as condições de desenvolvimento. Eu vou só aqui pegar porque eu tô me incomodando. Não, fica à vontade. Bom, eu não sei se ficaria. Vou pegar aqui uma. Eu acho que faz sentido, Simone, que a gente possa, porque aí depois você também pode ir, né, cortando, claro, só para a gente poder definir esses 3 corresponsáveis, assim, família, escola e sociedade, de uma forma mais separada, porque aí depois você pode ver como é que usa, né? Tá bom. Então, deixa eu fazer então a pergunta. Tá.
Professora Juliana, e assim, se a gente pudesse falar sobre o papel da família, da escola e da sociedade para promover condições de desenvolvimento iguais para todos os gêneros, o que tu poderia organizar assim para a gente? Eu acho que esses são a família, a escola e a sociedade, elas são 3 pilares fundamentais, são corresponsáveis por essa formação integral da criança, né? E ela possui funções que são fundamentais. Se o cuidado e a proteção integral das crianças é responsabilidade da família, do Estado, da sociedade, quando a gente fala desse tripé, família, escola, sociedade, a gente pode pensar nisso. Aqui a gente está falando da família, a gente está falando do Estado e a gente está falando da sociedade. Então, a família é a primeira instância de socialização, a gente sabe, e aqui eu não estou nem pensando em modelos heteronormativos de família, não importa. Mas quando os pais, mães responsáveis, eles educam de uma forma mais democrática, autoritativa, que isso implica ter, então, regras claras, mas muito afeto, responsabilidade, uma lógica acolhedora e não reforçadora de estereótipos, eles vão promover o desenvolvimento de crianças que são muito mais seguras e muito mais empáticas na possibilidade de explorar onde vivem, de vivenciar aquilo que são os seus interesses, os seus desejos de forma muito mais fortalecida. Então, a família tem um papel fundamental de ser esse primeiro espaço, né, de socialização. A escola, por outro lado, e isso deve ser muito importante, porque a escola é parte fundamental do sistema de garantias de direitos e da promoção integral das crianças e adolescentes, né? Mas ela deve ser um espaço de equidade e diversidade. Isso significa que a gente tem que ter professores que são sensibilizados para questões de gênero. Isso é essencial para prevenir comportamentos discriminatórios e ampliar os horizontes das crianças. Então, a gente precisa conversar com os professores de ciências para fazer com que eles possam acolher muito mais as meninas como modelos e como perspectivas. A gente vai fazendo isso ao longo do nível de escolaridade, né? Quando chega lá no ensino médio, a gente tem muito mais homens nas áreas de exatas do que mulheres. A gente vai mudando a forma, inclusive, quem são esses professores. A gente precisa de professores de educação física, por exemplo, que privilegia a possibilidade de que meninos e meninas interajam livremente, desenvolvendo habilidades e competências que vão ser fundamentais no seu desenvolvimento e na superação dos seus próprios limites e repertórios. Por outro lado, a gente precisa ser muito claro nisso que é a sociedade, né? Essa cultura midiática, principalmente em relação aos brinquedos, a gente precisa ter instrumentos, inclusive, de controle. É preciso que a gente questione a responsabilidade pelo cuidado, não pode ser só da família. Então, a gente não pode ter, e a gente tem que combater jogos que são sexistas, a gente tem que lutar para que a gente tenha jogos que sejam não binários, no sentido, e eu estou falando não binários, é dizer, eu não posso dar para a menina só Lego rosa e para os meninos os Legos que são muito mais interessantes. Eu preciso permitir que todo mundo possa usar os Legos para construir e utilizar a sua imaginação. Então, a gente precisa colocar, né, precisa colaborar com essa desconstrução de normas opressoras de gênero. Isso é muito importante. Por isso, a gente precisa de campanhas públicas e de regulamentação que promovam a diversidade, que combatam o racismo, porque são ferramentas muito importantes. O racismo e o sexismo, né? Então, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de ações efetivas e ativas. Não pode ser uma coisa só reativa. A gente precisa falar abertamente sobre essa dimensão para que a gente promova espaços mais equitativos. Uhum. E assim, agora para a esfera de quem está cuidando de maneira mais direta, que são os familiares. E aí pode ser questão de escola também. Estou dizendo assim, direta na relação, né? Direta. Como que a gente cria, ajuda a desenvolver, né, meninos e meninas que sejam conscientes da questão do sexismo, da misoginia, e como é que a gente poderia fazer para blindá-los dentro do possível dessas questões do sexismo, machismo e da misoginia? A gente não consegue blindar, né? A gente não consegue proteger. A gente não consegue, no sentido de proteger integralmente. A gente não consegue encontrar uma barreira que impeça, porque a gente não vai isolar o sujeito da vida social. Sim. As crianças são criadas no contexto. Isso implica que, para a gente proteger as crianças, a gente precisa alterar o contexto. É ilusório a gente achar que basta a gente fortalecer, entre aspas, as crianças, isso é possível para elas viverem blindadas no mundo. Não é suficiente. A gente precisa lutar coletivamente para a mudança do mundo, simultaneamente, enquanto a gente vai fortalecendo
aquelas estratégias que eu citei para você antes, de promoção de uma educação emocional, dessa lógica de promover brincadeiras que sejam inclusivas e livres de gênero. Então, a gente pode ativamente trabalhar com uma perspectiva mais crítica, mas isso não significa blindar, isso significa fortalecer uma perspectiva crítica sobre o tema. É preciso que a gente olhe com criticidade ao que está acontecendo. É preciso que a gente, por exemplo, a gente precisa estar atento. As nossas filhas só têm amigas? Os nossos filhos só têm amigos? Os nossos filhos, porque isso acontece principalmente no âmbito dos meninos, né? Eles têm lido mulheres? Eles recebem livros infantis de mulheres? Eles admiram personagens femininas de alguma forma? Eles são apresentados a personagens femininas que são fortes, aventureiras, que são destemidas? Isso acontece no repertório que eles possuem? Eu preciso ativamente promover isso. Eu não posso permitir que as crianças passivamente aceitem esse modelo que vai reforçar sistemas de opressão. Então, eu preciso promover exemplos que rompam com esses estereótipos de gênero, de raça, de classe, de território. Então, eu preciso dar multiplicidade de repertório. Isso é fundamental, né? É fundamental que essa discussão possa aparecer, que essa discussão esteja em voga. Ativamente a gente precisa discutir isso com as nossas crianças e os nossos adolescentes. E a gente precisa estar muito vigilante também para as nossas ações. A gente precisa se dar conta quando é que a gente está reforçando isso, né? Quando o menino pede... eu lembro de uma amiga, uma vez que veio aqui na minha casa, eu tinha vários pratos coloridos de plástico, que eu sempre distribuía, os meninos usavam esses pratos, e o filho dela chega para mim e pede, escolhe o rosa. E ela veio de lá e disse que ele não ia usar e que deu outra cor. E a senhora estava muito preocupada mesmo com isso, com um menino de 4 anos, assim. E aí a gente precisava conversar sobre isso. Qual o problema dele usar um prato rosa? Só que o problema, e eu não culpabilizo jamais as famílias, é porque elas são bombardeadas o tempo inteiro, porque muitas vezes é uma ação, inclusive, quase de proteção. Se está usando rosa, vai ser chacoalhado na escola, vai sofrer chacota, né? Então, eu vou tentando proteger, mas eu vou isolando, eu vou fragilizando, eu vou reforçando a ideia que isso é inferior, isso é equivocado, que é preciso ter vergonha daquilo que você gosta. Então, acho que a gente precisa trazer isso para o diálogo. E às vezes vê um vídeo, né, ou até aparece alguma coisa na TV, e diz, porque que vai reforçar, né, essa questão de desigualdade. E de repente dizer, não achou isso meio machista e tal. O tempo inteiro, né, Simone? Não precisa de um exemplo específico, não. A gente fala. Basta sentar em qualquer desenho e ver isso. Tipo, é sempre a mãe da Peppa que faz tal coisa, é sempre ele que faz tal coisa, é sempre esse personagem que tá fazendo isso. Você já viu nessas histórias de heróis, sempre o pior filme é da heroína. Ela sempre tá com a mesma roupa que é sedutora. É só isso que é fortalecido nela. Ela sempre precisa ser a lógica da beleza. Então, a gente tem sempre muitos exemplos para discutir isso. E daí trazer, né? Acho que isso como tu disse, é o diálogo, colocar na mesa, né? Bom, e agora chegou o momento de um quadro nosso, que é Verdade Esse Bilhete Pode Quem, que é quando a gente faz uma checagem de assuntos que estão na boca aí do povo. E então, dessa vez quando a gente ensina sobre igualdade de gênero nas escolas, a gente garante que todas as pessoas tenham acesso às mesmas experiências para o desenvolvimento nos aspectos físico, intelectual e psicossocial. Então, garante que o menino possa brincar de casinha, possa brincar de boneca na escola. Possa fazer balé. Que ele possa fazer balé, que a menina possa jogar futebol na escola. Então, daí estou falando no ambiente escolar. E mesmo em casa, tá? Não acaba interferindo na sexualidade dessa criança? Quer dizer, será que eu não estou induzindo? Porque eu escuto muito isso. E aqui não é uma pergunta minha, tá? Deixando claro. Mas eu escuto muito isso. Mas eu vou estimular este menino ou estimular esta menina para uma determinada sexualidade, ou até por uma questão de uma transexualidade, né? Uma questão de gênero agora. Quer dizer, ele não está se aceitando e eu estou estimulando isso. Quer dizer, isso é assim? Não. A resposta mais clara, não. Bem forte, não.
Não, se eu deixasse muito claro, a resposta é não para essa pergunta. Não é verdade esse bilhete, ele é falso, ele é um mito. Ensinar a igualdade de gênero, ele não interfere de forma alguma na orientação sexual da criança, ele tampouco estimula comportamentos sexuais prematuros. Essa ideia ela é fruto de desinformação e de muito preconceito, né? Ela está amalgamada num desconhecimento mesmo, na ideia, e ela perpassa, ela é pautada, Simone, muito numa perspectiva que eu falei lá no começo, muito adultocêntrica, de que a gente acha que a criança fica esperando a gente falar alguma coisa e aí a gente molda ela na hora que a gente decide que vai moldar. Então é como se a gente assim, a criança quando está vivendo na vida, ela não está sendo moldada não, é só quando eu digo agora é hora de moldar, é que vai ser moldada. Então, porque a orientação sexual, isso é importante, ela é uma dimensão de identidade. E ela vai naturalmente se desenvolvendo ao longo da infância e da adolescência e ela não é moldada nem por brinquedo, nem por roupa, nem por amizade, nem por moda, nem por televisão. Não existe a lógica de moldar uma orientação sexual, tá? Então, a gente não faz isso. A gente apenas expõe. Porque se fosse isso, se fosse uma moldagem, a gente teria pessoas só heterossexuais. Porque o que mais tem são modelos moldáveis para esse lugar. Assim. Os moldes estão muito prontos e as pessoas vão lá e não se encaixam. Então, a gente já está falando desde a priori que não é modular. Essa lógica, inclusive, que a educação sexual na escola, por exemplo, né, ela tornaria, ela incitaria ou ela estimularia comportamentos sexuais precoces, ela despertaria a criança para o desenvolvimento da sexualidade. É preciso dizer que a educação sexual na escola não significa ensinar sexo, né? Não significa orientar nesse sentido. Inclusive, é uma estratégia de proteção. Quem se beneficia com a ausência da educação sexual nas escolas são os abusadores. São os pedófilos. Porque uma criança que... E eu ampliaria, não só pedófilos, mas abusadores, né? Porque aqui a gente tem uma coisa muito maior. Então, a ideia de que uma criança que reconhece quais são os limites do seu próprio corpo, respeita ao próprio corpo, isso fortalece e fornece ferramentas muito importantes para essa criança se proteger. Então, a gente está falando aqui para um outro caminho que não é o estimular, mas é permitir a proteção. Então, os estudos na educação infantil, eles vão mostrar que brincar livremente com diferentes tipos de brinquedo, ele promove, na verdade, autonomia, criatividade, empatia, e não tem nenhuma relação com a orientação sexual. Ou seja, não tem nenhum estudo que diga que ao brincar ou ao se vestir de menina, um menino que se veste de menina quando é pequeno, ele vai se tornar um homossexual. Não tem nada que diga que uma menina que resolve brincar de bola e gosta de karatê e judô será lésbica na vida adulta. A gente não tem nenhum estudo que comprove isso. A gente está falando, então, que a possibilidade de explorar todo um repertório de brinquedos, de possibilidades na vida, ele aumenta a autonomia, a criatividade, a empatia. Então, por outro lado, o oposto disso, que é restringir brincadeiras em função do gênero, ele empobrece o repertório social e emocional da criança e vai reforçando desigualdades. Então, é muito maléfico não prever e não permitir a exploração da diversidade de possibilidades. Então, é muito melhor, imagina que maravilhoso seria se todo mundo fosse capaz de fazer um pão, cozinhar, fosse capaz de fazer uma limpeza, de consertar, fazer um pequeno reparo doméstico, que é ensinado só para um e não é ensinado para o outro. Se a gente tivesse muito mais habilidades, então, se uma menina também ganhasse uma caixa de ferramentas para aprender a mexer em alguma coisa básica de engenharia, de mecânica, ela seria muito menos lesada nas negociações que ela faz. Os meninos poderiam ser muito mais autônomos se eles soubessem fazer esse repertório de cuidar de si, de lavar as coisas, arrumar as coisas. Então, a ideia de que a gente pode educar para a igualdade é isso, né? É uma ferramenta de proteção contra abusos, contra preconceitos, contra violência. Então, não há nada que diga que restringir oportunidades de aprendizado seja melhor, em nenhuma situação. E até penso assim, uma criança pega não vou pegar o mesmo exemplo da tua amiga, mas assim, pega uma boneca, um menino pega uma boneca, e aí tu dá um grito, né? Solta isso, não vai brincar com isso. Eu acho que tem o potencial de causar muito mais mal mesmo, porque tu imagina o que a criança tá sentindo ali naquele momento. Nossa, eu fiz uma coisa muito errada, e
nem sei porquê, normalmente nem fica claro, Olha, né? fica assim, ó. Ele vê a mãe todo dia segurando um bebê até. Imagina que é uma criança de 5 anos que tem um irmãozinho. Exato, é. E ela vê o dia todo a mãe segurando um bebê. Ela admira muito essa mãe, ele admira muito essa mãe, acha ela incrível, e ele pega uma boneca e vai imitar ela. E aí ele recebe um grande grito, porque ele não pode admirar essa mulher que ele ama tanto. Porque isso não faz o menor sentido. O pior efeito que cuidar de uma boneca pode causar é a gente construir um bom cuidador. É alguém que é afetuoso, alguém que é empático, alguém que pensa no outro, alguém que desenvolve as habilidades e ferramentas necessárias para o cuidado. E cuidar pode ser um papel de todos nós. Então, de fato, a gente não tem benefícios. A restrição de oportunidade de aprendizado ela não é benéfica para ninguém, em nenhum contexto. Bom, agora a gente já está encaminhando para o final e eu queria finalizar o nosso bate-papo já agradecendo novamente, né, pela tua participação e por nos brindar, né, com todas essas reflexões e o teu conhecimento na área, que eu sei que tu vem pesquisando há bastante tempo. E a gente queria te pedir, então, uma dica cultural que tu considere relevante, mas não precisa ser necessariamente relacionada ao tema. Pode ser uma atividade, uma dica, assim, que tu acha, olha, isso aqui eu acho que vale a pena. Tá. Eu queria sugerir que vocês pudessem ouvir muito um episódio da Rádio Novelo, que é um podcast incrível, Rádio Novelo apresenta. Tem um episódio Escute as Crianças. Eu acho que é incrível e vale muito a pena para ter esse debate. Enfim, eu acho que tem histórias maravilhosas, mas essa vale muito a pena pela sensibilidade e a importância da gente ouvir as crianças, né? Tem um documentário que provavelmente vocês conhecem, mas é A Máscara em que Você Vive, né? Que é um documentário, ele está disponível e vai falar muito sobre, mostra a origem dos comportamentos que são socialmente construídos de meninos e meninas, e acho que ele pode ser bom para esse debate. Então, eu acho que é muito interessante essas duas possibilidades. Eu não vi esse documentário, mas eu acho que alguém me falou, não sei se foi no outro episódio. É um documentário de 2015. Eu quero assistir, sim, tá aqui, já anotei novamente. Se eu já tinha anotado, eu anoto de novo. Professora, muito obrigada. Pra gente foi um privilégio mesmo estar aqui contigo essa tarde. Adorei te conhecer. E eu já deixo aqui pré-agendado, aqui mais pra frente, da gente fazer um episódio sobre o impacto do racismo no desenvolvimento infantil. Combinado. Que vai perdurar pra vida toda, né? Porque a gente, claro, não tinha como deixar de falar, né, dessa interseccionalidade hoje, mas a gente não conseguiu se aprofundar e eu acho bastante importante que a gente possa Obrigada, retomar. Simone, pelo convite. Acho super importante. Eu acho que a difusão de conhecimento científico é uma das dimensões do nosso trabalho mais importantes. A gente precisa e produz tantos debates que são ricos, né? Então, acho que poder difundir isso é uma grande oportunidade. Muito obrigada. Terminou, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir o Podquem nas redes sociais e se inscrever no Podquem-UFSPA através da sua plataforma de áudio favorita e agora também no YouTube. O nosso canal por lá é o Podquem UFSPA. Lembrando que o Podquem é um podcast sobre ciência que traz temas de interesse de toda a sociedade de forma simples e acessível e que valoriza a diversidade dos conhecimentos ancestrais. Nesse episódio, falamos sobre desenvolvimento infantil, psicologia do desenvolvimento, sociologia da infância, entre outros assuntos. Todos os links importantes estarão na descrição do áudio e do vídeo. Valeu, obrigada por nos ouvirem, até mais!